Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, a sua mesa redonda que discute tudo aquilo de mais importante que está acontecendo no mundo. No programa de hoje, no Conversas de número 101, nós vamos continuar conversando sobre o conflito entre o Brasil e os Estados Unidos, entre Trump e os governo atual, enfim, o pau está comendo e a gente vai continuar nessa discussão. Nós trouxemos aqui, num programa passado, trouxemos justamente o Francisco Teixeira para ajudar a gente a entender o que estava acontecendo na guerra entre Irã e o Israel. Então, nós vamos repetir a dose e vamos hoje trazer uma outra pessoa, que é o Luiz Macaíba, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo no embate entre Brasil e Estados Unidos, e principalmente a dimensão financeira, desse embate. No fundo, como é que os Estados Unidos pode acertar a gente nessa dimensão e como é que a gente pode se defender disso nesse embate, que é um embate muito pesado. Tem a dimensão política, tem a dimensão comercial e a dimensão financeira, muita gente apontando como sendo uma dimensão decisiva e extremamente delicada e talvez aquela que a gente pudesse estar mais vulnerável ou não. Então, para entender isso, a gente trouxe o Luiz. Luiz é economista, é pesquisador, ele é doutorando do Instituto de Economia, tem uma longa experiência na parte de regulação financeira e a gente acha que é a pessoa mais adequada para ajudar a gente a entender esse momento tão delicado das relações entre Brasil e Estados Unidos e principalmente com desdobramentos bastante, talvez, pesados para o desenvolvimento do país, sobre as coisas que vão acontecer de agora em diante. Para fazer as honras da casa, né? Eu gostaria de chamar o professor grande Luiz Carlos Delorme Prado. Pradinho, você faz aí as honras da casa, apresenta o Macaíba e vocês podem aí conversar à vontade, trazendo todas aquelas informações, aquelas análises, aquelas interpretações que ajudem a todo mundo que nos acompanha aqui no Conversa a entender o que está rolando nesse embate entre Estados Unidos e Brasil e principalmente o que está rolando na dimensão financeira. Vai contigo, Pradinho. Vamos lá, Bicário, para começar, explicar um pouquinho por que que a gente resolveu trazer o Luiz Macaíba, né? Primeiro que ele é meu xará, né, com o Luiz com Z, é uma qualidade muito grande, né? Segundo, Macaíba, ele tem mais de 20 anos de experiência em regulação financeira, né? Experiência na Andima, na Ambima, trabalhou em contas nacionais, é um economista profissional muito experiente dentro desse setor. Ele é uma das coisas boas que a gente tem na universidade, pegar pessoas com longa experiência profissional que vem agora fazendo uma ponte acadêmica, está fazendo uma tese de doutorado dentro dessa área de regulação financeira. Eu tenho o privilégio de ser orientador dele, então é uma coisa, acompanho o trabalho e ele é uma pessoa que tem essa ponte, conhece a parte prática e tem uma formação, reflete sobre isso daí. Então eu entendo que ele pode nos ajudar bastante dentro dessa conjuntura. Vou começar entrando aqui diretamente na nossa discussão. Os Estatutos das Nações Unidas têm algumas provisões para sanções econômicas que não envolvem o uso da força. Na verdade, são artigos 39 e 41 das Nações Unidas. Mas até 1990, esse artigo foi usado apenas uma vez. É interessante isso. Até o final da Guerra Fria, só foi usado no caso da Declaração Unilateral de Independência da Rodésia e, simultaneamente, o embargo com armas contra a África do Sul. Isso foi em 66, 79, ao longo desse período, onde alguns países da África do Sul, as populações brancas locais não queriam aceitar o processo de descolonização. Mas quando termina aí a Guerra Fria, desde o início da invasão do Kuwait, em 1990 para cá, uma infinidade de casos surgiram dentro desse contexto.
É importante chamar a atenção que sanções econômicas só são possíveis pelo Estatuto das Nações Unidas com a aprovação do Conselho de Segurança, ou seja, dos 5 membros do Conselho de Segurança. Portanto, se você pega na década de 90, os diversos casos de sanções que foram aprovados conseguiu juntar esses países. É o caso da invasão do Kuwait pelo Iraque, foi a questão da Iugoslávia, né, principalmente contra a Sérvia e Montenegro, o Khmer Vermelho em 92, a Líbia em 92, Libéria em 92, Haiti, a UNITA em Angola em 93, Ruanda, Sudão, Serra Leoa e Afeganistão. Todos eles países pobres. Com o fim da Guerra Fria, e depois que principalmente cresce aí a importância, a uma certa resistência da Rússia e da China com referência a algumas situações, os países, principalmente os Estados Unidos, mas e algumas vezes também com apoio da União Europeia, começaram a ter iniciativas próprias de sanções que não eram respaldadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Observe que os Estados Unidos, mesmo antes de 1990, ele mantinha algumas sanções, como no caso de Cuba, contra alguns países muito ainda, que eram, na verdade, sanções unilaterais, mas que se mantiveram à margem disso. Agora, nas últimas décadas, o tipo de embate que tem sido usado, ou a sanção mais pesada que tem sido usada na política externa, é aquilo que um trabalho de um colega nosso, o Hernani Torres Filho, chamou de bomba dólar. Como o dólar é usado majoritariamente nas transações financeiras internacionais e é a moeda de reserva, quando se impede que as transações sejam feitas passando pelo dólar, isso tem consequências muito graves para as operações financeiras dos países. Observe que até 2001, os bancos internacionais e a rede SWIFT, a rede SWIFT é um sistema feito pelos bancos centrais dos países industriais avançados que funciona como um mecanismo que permite a transferência de reservas entre os países, né? As transações financeiras internacionais são normalmente feitas através do sistema do SWIFT, que opera um pouco como uma espécie de uma câmara de compensação, movendo uma imensa quantidade de divisas entre os países. A principal ameaça que existe com referência ao que é possível ser movimentado contra terceiros países, por exemplo, ocorreu no caso da Rússia, é o bloqueio das reservas em dólar e o bloqueio das transações financeiras via SWIFT. Fora dessa esfera, tem algumas possibilidades de sanções pessoais, que não têm impacto maior sobre os países, mas podem ter impacto sobre os indivíduos, como a lei Magnitsky, que foi feita no período Obama, que trata de uma sanção contra abusos de direitos humanos, e ela é unilateral dos Estados Unidos, mas ela afeta especificamente indivíduos, não empresas nem países, né? Então, para abrir a discussão, a situação é essa. Eu acho que o ponto que seria interessante ouvir um pouco do Luiz Macaíba é o que ele acha. O que você acha, Luiz, sobre o potencial, os riscos em função desse contencioso recente dos Estados Unidos com o Brasil? Que tipo de instrumentos, a seu ver, existem à disposição do governo americano
para, de alguma maneira, criar dificuldades para transações, para operações financeiras do Brasil, de empresas brasileiras, e o que ele não pode fazer. Eu acho que esse seria o nosso ponto de partida da nossa conversa. Ok, Luiz, Bicalho, uma boa noite para vocês, obrigado pelo convite. Eu começaria fazendo aqui um disclaimer, né? Essa nossa conversa ela é datada, ela, porque o que nós vamos falar aqui vale para hoje, às 20h20, porque na prática a instabilidade institucional que o Trump trouxe para o mundo é algo que o que a gente está falando agora pode já não valer amanhã, porque ele mudou as regras do jogo, alterou, mandou um ato para o Congresso, uma diretiva nova. Então, nossa conversa aqui tem que ser assim bastante bem datada. Nunca sabemos do que vai acontecer É, amanhã. Dito isso, 24 de feito julho, 24 de julho de 2025, né? isso. À noite. Isso. Feito esse disclaimer, obrigado, Luiz. Feito esse disclaimer, eu queria dar uma sequência, Luiz, aí essa rápida passada que você deu na história em relação aos processos de sanção, o que motivou e etc. E aí sugerir que há um marco importante na história das sanções financeiras, que foi o ataque das Torres Gêmeas em 2001. O que se percebeu após o ataque é que os terroristas que organizaram, que sequestraram os aviões, ficaram quase 2 anos morando nos Estados Unidos, financiados por recursos que transacionavam livremente pelo sistema financeiro americano. Então, assim, essa ideia do follow the money, que a gente ouve bastante, né, siga o dinheiro, não foi capaz de identificar que havia um grupo de terroristas que estavam sendo financiados, que faziam escolas de aviação, que moravam, que contratavam aluguel, contratavam armas e etc. E não havia mecanismos naquele momento capazes de identificar esses fluxos financeiros que acabaram por financiar e viabilizar o ataque às Torres Gêmeas. Eu sugeriria que 2001 é um marco no que diz respeito à questão da capacidade das jurisdições de controlarem e sancionarem os fluxos financeiros a partir da criação de uma entidade que, na verdade, ela já existia anteriormente, mas que ela se fortaleceu a partir de 2001, que propõe a adoção de uma série de recomendações para os diversos países, para que eles sejam capazes de identificar fluxos de recursos que sejam suspeitos, que possam estar sendo usados para financiar a produção de armas químicas, que possam ser utilizados para patrocinar atos de terrorismo. Essa entidade chama-se Força Tarefa de Ação Financeira. É uma entidade que o Brasil tem assento e que, como eu já disse, né, propõe uma série de procedimentos visando identificar fluxos financeiros suspeitos. E, nesse caso, também faz uma avaliação de todos os países que assinaram essas recomendações para se certificar que eles estão adotando procedimentos capazes de identificar fluxos suspeitos, né? E fazem avaliações periódicas e publicam uma lista uma blacklist e uma grey list que contém aqueles países que não adotam nenhum tipo de controle em relação aos fluxos financeiros que chegam e que saem desses países, que estão descritos na blacklist, ou então que adotam procedimentos frágeis que estão descritos na grey list. Por que eu estou detalhando um pouco o funcionamento desse mecanismo? É porque esses países que estão listados na blacklist e na grey list são países que estão sujeitos a sanções financeiras adotadas por todos aqueles que fazem parte dessa força-tarefa. Então, no caso, por exemplo, da blacklist, há 3 países hoje que estão lá listados.
que são a Coreia do Norte, o Irã e Mianmar. Os signatários deste acordo internacional, desta convenção internacional, por definição, não deveriam, os sistemas financeiros não deveriam ser autorizados a realizarem transações financeiras com empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas e mesmo com os governos desses três países. No caso da Grey List, há também limitações, mas são menos relevantes, né? Essa é uma das entidades que pode ser, cuja metodologia de trabalho pode ser utilizada para justificar algum tipo de sanção entre os países, sobretudo aqueles que assinam, que são signatários desse acordo. Entrando particularmente no caso americano, na estrutura institucional do governo americano, existe um departamento vinculado ao Tesouro Nacional Americano. Esse departamento chama-se OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Financeiros, que é dentro do arcabouço institucional americano, é aquele que tem um mandato para, eventualmente, sancionar pessoas físicas, pessoas jurídicas ligadas, que estejam ligados ao fornecimento de funding para financiamento ao terrorismo, ou produção de armas químicas, mas mais do que isso. Essa entidade, né, esse escritório vinculado ao Tesouro Nacional, tem um mandato que pode, através desse escritório, que são determinadas e que são publicadas as sanções, por exemplo, contra a Rússia, contra a Venezuela, ali que estão sistematizadas todas as pessoas físicas e eventuais pessoas jurídicas que estão sujeitas a sanções. E que sanções são essas, né? Essas sanções são aplicáveis essencialmente aos bancos, ao SWIFT, como você já mencionou, Luiz. Quer dizer, o SWIFT deixa de aceitar mensagens que sejam, eventualmente, que tenham destino ou que tenham sido emitidas por esses países que estão listados lá, tanto na Força-Tarefa de Lavagem de Dinheiro quanto por esse escritório americano. Então, tanto o SWIFT, portanto, eles saem do processo de liquidação internacional de transações entre jurisdições, de um lado, mas também são sanções aplicáveis a nações, como é o caso da Rússia, ao ver dos Estados Unidos, que adotam procedimentos contrários aos direitos humanos, que invadem outros territórios, e etc. Então, há uma estrutura existente internacionalmente e há uma estrutura específica, no caso americano, capaz de comandar as sanções aplicáveis, as sanções financeiras aplicáveis aos países que, de alguma forma, tenham financiado países por onde tenham saído recursos visando financiar o terrorismo, visando financiar a produção de armas químicas, e mesmo que estejam invadindo outros países, como é o caso da Rússia. Então, existe... Quem decide isso, Luiz? Isso é importante entender. Como é que é o processo decisório das sanções? Nesses casos, o processo fica todo restrito ao executivo americano. Essas sanções não precisam nem passar pelo Congresso. Como são sanções determinadas, como são sanções aplicáveis aos bancos americanos, quem as determina é o Tesouro Americano que enuncia e o Fed, né, o Fed e o Tesouro Americano que enunciam essas sanções, e elas são aplicáveis por normas. Ou seja, ao determinar, por exemplo, que a petroleira russa não pode mais acessar o mercado financeiro americano, na prática, essa sanção tira a petroleira russa
das transações financeiras que não só são transacionadas no mercado americano, mas também no mercado europeu, né? Na medida em que 80, como você já falou aí, 70, 80% das transações financeiras comerciais e as transações financeiras de mercado são, de alguma forma, indexadas no dólar. Tá certo? Então, é, essa determinação está a cargo, vamos dizer assim, do executivo americano, e quem os operacionaliza é o Tesouro através desse escritório que é vinculado ao Tesouro, que se chama Escritório de Controle de Ativos Financeiros. Então, assim, se você entrar, né, no site dessa instituição, que se chama OFAC, OFAC, você encontra lá a lista de todos os países, de todas as pessoas físicas e jurídicas que, de alguma forma, estão sujeitas a uma sanção financeira determinada pelo Tesouro americano. Então, isso é um lado da conversa. Tem um outro lado da conversa que pode atingir o mercado financeiro brasileiro, né, que é a questão dos fluxos. Primeiro, a questão das reservas internacionais, né? A gente tem um volume bastante significativo de reservas internacionais aplicadas em títulos soberanos, sobretudo títulos soberanos americanos. Me parece muito improvável que qualquer sanção contra o governo brasileiro chegue a atingir o estoque de títulos que a maior parte, na verdade, das reservas internacionais estão denominadas, que são em títulos americanos, mas essa um risco, a meu ver, de pouquíssima probabilidade, né? Olhando para as pessoas físicas, né, o que a gente vê como, o que eu vejo como possibilidade são sanções individualizadas. Então, da mesma forma que o governo americano está ameaçando, se é que já não retirou o visto de alguns ministros do STF, é possível sim que você adote sanções para as pessoas físicas, como congelamento de bens, como a proibição de realizar transações financeiras nos Estados Unidos, etc. Receber ou mandar recursos para os Estados Unidos via mercado americano, né? Isso você tem essa lei que eu tinha me referido, é Magnitsky, que é uma lei que dá muita autonomia, mas o impacto dela é meio limitado. Na verdade, é impacto em cima do mercado americano e pode dificultar o uso de cartão de crédito, como Visa, Mastercard, etc. Mas, sinceramente, isso não me parece que é uma grande dificuldade, porque você pode usar cartão corporativo, tem outros mecanismos. Eu não consigo vislumbrar um problema maior, vamos dizer, para as pessoas físicas do judiciário que eventualmente tenha isso, a menos que, obviamente, o que espera-se que eles tenham bens nos Estados Unidos. Agora, realmente, essa questão de reserva virou uma preocupação de muitos países do chamado Sul global. Eu não gosto muito do nome, né? Países em desenvolvimento, né? Um dos países chamados Sul Global nem é do Sul, né? Que é, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem reservas elevadíssimas. Uma das razões que ela veio se aproximando da China e começa a fazer transações bilaterais com a China é porque o novo que seria o príncipe herdeiro, provavelmente o próximo rei da Arábia Saudita, teme que em algum momento os Estados Unidos resolvam mudar a política no que se refere à Arábia Saudita e depois do precedente da Rússia, qualquer um país pode ter suas reservas congeladas. Eu também compartilho com você, eu acho que isso é uma situação absolutamente limite e certamente não teria o apoio dos países europeus e seria muito complicado. Como você está falando, o grande problema de Trump é que é Trump, né? Então, como você falou, a questão de usar a legislação para lavagem de dinheiro, o Brasil, pelo que eu saiba, ele cumpre todas as obrigações e os requisitos dentro dessa esfera. Quer dizer, não há o que ser alegado para o Brasil no que se refere a Com isso. certeza, Luiz, ao contrário.
olhando essa entidade que faz a supervisão transnacional, né, da aderência dos países às normas, a esses princípios básicos, a última avaliação que eles fizeram no Brasil, que foi há 2 anos atrás, o país passou em todos os critérios, né, recebeu high level em todos os critérios de verificação que eles adotam para se certificar se o país está ou não aderente aos princípios de combate à lavagem de dinheiro. Então, por aí também não vejo caminho nenhum utilizar essa argumentação, tá certo? É, E olhando, eu, e olhando aqui para completar o raciocínio, Luiz e Bicalho, completando o raciocínio, a gente poderia pensar sanções que, de alguma forma, alcançassem as pessoas jurídicas, não financeiras, pensando aqui as empresas, tá certo? Então, que sanções poderiam atingir as empresas? Na prática, o que a gente sempre pode pensar é o seguinte: bom, essas sanções deveriam, de alguma forma, afetar a capacidade das empresas nacionais, né, captarem recursos no mercado americano, seja através de colocação de títulos e valores mobiliários nas bolsas que estão lá presentes, seja através da tomada de crédito, de operações de crédito com coordenação dos sindicatos dos bancos americanos, né? No primeiro caso, há um concorrente importante a Nova York, tá certo? Assim, boa parte das empresas brasileiras já perceberam que é mais barato e talvez mais líquido para determinados segmentos emitir em Londres e não emitir na Bolsa de Londres e não na Bolsa de Nova York. Então, assim, boa parte da dívida corporativa de empresas brasileiras que estão no exterior estão na Bolsa de Londres e não na Bolsa de Nova York. Quer dizer, a Bolsa de Nova York é importante para a emissão de ações. Então, lá, de fato, está a liquidez das empresas para as empresas brasileiras que querem emitir suas ações no exterior. Então, quer dizer, que sanções poderiam atingir essas empresas que têm títulos ou que têm ações listadas na Bolsa Americana? Não enxergo nenhuma não, possibilidade. e tem um ponto interessante, o seguinte, do 1,7 trilhões de dólares de estoque de investimento estrangeiro no Brasil, 300 bilhões de dólares são de empresas americanas. Uma restrição do gênero afeta, inclusive, a capacidade das empresas americanas de remeterem lucro para os Estados Unidos. Sem Então, dúvida, seria uma situação completamente esdrúxula sob o ponto de vista do interesse americano. sem dúvida alguma. O Brasil também ele gera um valor bastante elevado de pagamentos na área de serviços, né? Desde seguros internacionais, frete, viagens, mas mais do que isso, o pagamento de importações de produtos como cinema, música, as big techs, né, os direitos internacionais dentro desse setor. Quer dizer, é um prejuízo gigantesco sob o ponto de vista das empresas americanas. Quer dizer, eu concordo, a coisa um pouco esdrúxula dessa situação, Luiz, é que a gente está discutindo o risco de um cenário que, se me perguntasse há 2 meses, eu diria que isso não existe, que isso está completamente fora do horizonte. Por isso, quando você fez seu disclaimer, tudo isso é verdade agora, eu compartilho com você, porque se nós tivéssemos feito essa gravação há 2 meses, ela não faria sentido, seria ridícula. Pareceria que a gente está falando de uma ficção, né? Que isso é um filme de ficção, não é? Nós estamos Filme de conversando sobre ficção uma científica. ficção. Né? Então, o que mostra a profunda insegurança do mundo atual. Né? Então, a questão que eu colocaria, eu vou trazer um pouco por esse lado, com a sua experiência no mercado financeiro, que impacto você acha que pode ter esse grau de insegurança? Porque com esses bilhões, trilhões de dólares que circulam nessa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, tanto de ADRs, quer dizer, de ações brasileiras nas bolsas de empresas brasileiras nas bolsas americanas, de compra de títulos de governo brasileiro por instituições financeiras americanas, todas essas operações
nesse grau de insegurança, porque é claro que tudo isso é precificado. Alguém ganha e alguém perde, né, como a gente viu recentemente nesse aparente manipulação de câmbio, de inside information que houve algum tempo atrás, né? Até para quem está nos ouvindo, talvez não saiba, quer dizer, está em toda a imprensa coisa de relativamente pouco tempo atrás, quando houve o anúncio pelo governo americano, pelo Trump, de que haveria um aumento de tarifas, a imposição de tarifas de 50%. Alguns momentos antes da divulgação da tarifa, operações em dólar, não é muito claro que tipo de operações, se derivativos e compra direta, deram um salto. Fala-se alguma coisa como 4 bilhões de dólares. E logo depois, essas compras foram revertidas. Quer dizer, alguém num dia que tinha informações sobre alguém ou um grupo de pessoas, etc., que tinha informações que haveria o anúncio de alguma coisa que ia impactar o mercado, se antecipa para ele e ganha a variação que tem no comportamento do dólar. Quer dizer, Intradia, Luiz. Essa é uma operação intradia, porque pois é, num dia, comprou. na verdade, algumas Porque horas, né? o anúncio da carta foi quando o mercado financeiro ainda estava aberto. Então, assim, alguém que eventualmente tivesse essa informação privilegiada comprou o dólar a 5,40 e no mesmo dia vendeu ele a 5,60. Dependendo dos volumes que isso que envolvido, isso pode ter gerado um ganho. A estimativa, eu vi uma estimativa no jornal hoje ou ontem, de alguma coisa próximo de 100 milhões de reais em um dia, comprando um pouco antes do anúncio e vendendo um pouco depois do anúncio. Quer dizer, em horas, esse especulador ou Esse grupo, né? beneficiado Seja quem for, né? esse beneficiado com essa É. informação privilegiada ganhou 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais, melhor dizendo, em pouquíssimas horas, né? Mas só para voltar aqui, Luiz, você fez um ponto que eu queria trazer de volta, que é assim, é, money is the name of the game. Eu gosto muito dessa. No capitalismo, money is the name of the game, tá certo? Então, agora, 3 ou 4 semanas atrás, o governo americano aprovou uma reforma fiscal que reduziu gastos públicos, em saúde, em educação, e aumentou gastos em defesa, reduziu o imposto para os ricos e etc, etc. E no bojo desse, dessa proposta havia uma cláusula que criava um imposto sobre operação financeira aplicável, cuja base de tributação era o fechamento de câmbio de todo investidor não residente nos Estados Unidos que quisesse retornar os seus recursos para o seu país de origem. Então, por hipótese, um fundo de investimento no Brasil que comprou uma ação na Bolsa de Nova York, na hora que ele voltasse, ele teria que pagar um imposto de 3,5%. Nosso IOF, tá certo? Na verdade, era a ideia de criar lá um IOF cuja base de incidência era os fechamentos de câmbio a partir da venda de investimentos no mercado americano. Isso não passou. Assim, mesmo com a força que o Trump tem no Até Congresso, essa medida não passou. O que significa dizer o seguinte: quer dizer, o capital financeiro tem capacidade de mobilizar os lobbies, tem capacidade de alguma forma, conter um pouco das instabilidades que são típicas desse governo, tá certo? Então, tem a favor, vamos dizer assim, quer dizer, reduzindo o risco de prováveis sanções financeiras vindo dos Estados Unidos e atingindo o mercado brasileiro, tem o fato de que há muitos, muitos, muitos bilhões de dólares em jogo, tá certo? Há muitos bilhões de dólares em jogo. A mesma coisa acontece na área comercial, mas no caso financeiro, esses recursos desaparecem
em pouquíssimos dias, tá certo? Se você impõe um imposto como esse, se passa esse imposto aplicável ao fechamento de câmbio das transações financeiras no mercado americano, quando eles voltam para os seus países de origem, se passa um imposto dessa natureza, a quantidade de recursos que sairiam do mercado americano e a quantidade de perdas de receitas de administração de recursos, de aconselhamento das empresas americanas seria alguma coisa inimaginável, tá certo? Então, o capital financeiro tem bastante força, tem bastante lobby, e acho que provavelmente está atuando para tentar conter a adoção de eventuais mecanismos de pressão que atinjam os fluxos financeiros Brasil, Estados Unidos, Brasil. Essa é a minha percepção. Eu esqueci de comentar, só dando um passo atrás, Luiz, já te devolvo a palavra, eu me esqueci de comentar que também no âmbito das relações entre o Tesouro Nacional e o Tesouro dos Estados Unidos, o Banco Central americano e o Banco Central brasileiro, eu queria, acho que vale a pena comentar que o Banco Central do Brasil tem um acordo de swap de liquidez com o Fed, né? Através do qual o Banco Central brasileiro pode, através de uma operação chamada operação compromissada, né, receber dólares do Fed e, como lastro, entregar títulos públicos americanos. Tem essa possibilidade, que é como se fosse um seguro, na hipótese de haver algum tipo de ataque contra o real, que haja uma corrida por demanda de dólar. Então, esse mecanismo existe, é um mecanismo que está na esfera do Fed e na esfera só é um acordo entre o Fed e o Banco Central do Brasil, da mesma forma que existe entre o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China. O Banco Central da China também tem um acordo que eles chamam de swap de moeda, no caso do Banco Central brasileiro com o Banco Central chinês. Mas, assim, o que se poderia pensar é que se o Trump consegue encurtar o mandato do presidente do Fed, do Powell, um eventual novo presidente do Fed poderia cancelar esse acordo bilateral que o Banco Central brasileiro tem com o Fed, que o Fed tem com outros bancos centrais, não é só com o Brasil, com outros bancos centrais, que permite, então, suprir de liquidez em dólar qualquer das jurisdições que tenham esse acordo em troca de oferecer como lastro os títulos públicos federais, as chamadas operações compromissadas, né? Na volta, na ida, o Banco Central brasileiro recebe dólar e entrega títulos de garantia, e na volta, o Banco Central recompra os títulos, recebe os títulos de volta e devolve os dólares ao Fed com uma taxa de juros, evidentemente, embutida nesse processo. Então, esse seria, talvez, mais um caminho potencial que pudesse, de alguma forma, atingir a relação bilateral do ponto de vista financeiro entre Brasil e Estados Unidos. Mas também aqui vejo pouca possibilidade. Primeiro, que precisa trocar o presidente do Banco Central americano, o que o Trump está tentando. A gente sabe que ele tem feito incursões contra lá o Powell, na medida em que ele acha que a taxa de juros nos Estados Unidos está muito elevada e que deveria ser reduzida. Mas me parece improvável que ele tenha êxito em conseguir retirar o Powell, e mesmo que tenha êxito, caso esse hipotético novo presidente do Banco do Fed venha a denunciar esse acordo com o Brasil, hipoteticamente, né, isso também não teria nenhum efeito do ponto de vista objetivo do nosso balanço de pagamentos, ou mesmo dos nossos fluxos financeiros, à medida em que esse acordo já existe há bastante tempo e o país nunca utilizou dessa possibilidade de fazer troca de título por dólar, troca de dólar por título. Então, é só para deixar registrado que tem aqui mais essa fonte potencial de tensão na relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Luiz, só um comentário. Eu ia pegar pelo final da questão do presidente do Fed, que tem mandato e
O correspondente ao CAD no Brasil, né? O CAD é o órgão no Brasil que trata de controle de poder econômico, cartéis, etc., que é o FTC, americano, Federal Trade Commission. Tal como o Brasil, os seus conselheiros, né? Eu fui conselheiro do CAD durante 4 anos, tem em tese estabilidade da função. Apesar disso, o Trump afastou 2 conselheiros, 2 commissioners, né, o Álvaro Beiola e a Rebecca Kelly Sloan, o que é um espanto, é um espanto. Quer dizer, como se diz, tem algumas ações do Trump que são completamente fora da casinha dos Estados Unidos, quer dizer, fora da tradição americana. A lei, o nome da lei que foi colocado é um pouco irônico, né? Big Beautiful Bill, né? É A isso. grande, bonita lei. É, Era o, nessa lei que estava prevista a introdução desse imposto sobre operações financeiras que acabou não sendo aprovado. É nessa lei pois, aí. pois é, ela diz que é a maior corte de impostos da história americana, né? Embora quando você pegue a divulgação da Casa Branca, diz que vai beneficiar principalmente as famílias mais pobres, toda avaliação é que quem ganha mais são os mais ricos. Tem também uma previsão de aumento muito grande do número desses oficiais do ICE, desse órgão federal que os caras aparecem de máscara para pegar imigrantes na rua. Vai ter uma grande expansão, vão contratar milhares desses caras para aumentar o patrulhamento. Ele vai cortar gastos na área de Medicaid, de ajuda à saúde, que já não é lá essas coisas nos Estados Unidos. Ou seja, você tem um número muito grande, milhões de pessoas nos Estados Unidos não têm nenhuma proteção à saúde. Essa lei vai reduzir ainda bem mais. E, além disso, ela bloqueia o uso da Medicaid por imigrantes ilegais, né? Ou seja, todas aquelas famílias que estão há anos nos Estados Unidos, mais crianças, nós estamos falando de milhões de pessoas, não terão qualquer acesso à proteção em situação de saúde. Aí fora aquelas questões tradicionais de aumenta gastos militares e proteção, etc. Então, realmente, são elementos, né, novos que vão ter impacto. Um dos elementos que fica claro é que a dívida pública americana vai acelerar muito seu crescimento. Então, nós estamos falando de trilhões de dólares que entrarão no mercado. Aí tem que explicar para as pessoas que estão nos ouvindo. O que significa aumento da dívida pública americana? Significa a colocação de títulos em dólar pelo Tesouro americano no mercado internacional. Isso significa que alguém, ou nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, tem que comprar esses títulos. Os Estados Unidos têm uma posição privilegiada no que se refere ao resto do mundo. Se o Brasil tem um déficit na balança de pagamento e precisa fazer importações, ele tem que, de alguma maneira, comprar os dólares. Quer dizer, ou ele tem dólares em reserva, ou ele adquire via comércio, ou ele pega emprestado. Os Estados Unidos pagam o resto do mundo com a sua própria moeda. Ou seja, em tese, não há nenhum problema para os Estados Unidos ter o déficit que ele quiser, porque desde que o resto do mundo esteja disposto a entesourar esses papéis americanos, né, ou os próprios aplicadores americanos, mas uma parcela razoável está na mão do Japão, da China, do Brasil e de vários outros países. Agora, qual é o problema? Na medida em que fica cada vez mais arriscado ter reservas em dólar, os países começam a buscar alternativa. Claro que isso não é fácil, né? A China vem tentando e não consegue. A China tem 4 trilhões de reservas. Onde conseguir ativos de 4 trilhões que não a imensa quantidade de dólares que tem circulando no mundo? Então não é fácil fazer essa migração, mas que agora isso vira um problema. Quer dizer, o mero fato da gente considerar, Luiz, o risco, embora profundamente improvável,
de segurar as reservas de um país como o Brasil já é suficiente para que o Brasil tenha uma política de diversificação. Quer dizer, reservas têm uma coisa de risco zero, ou mais próximo de zero possível. Se alguma coisa diferente de zero, alguma providência tem que ser tomada. Né? Então, a tendência, né, a mudança da moeda de reserva da Libra para o dólar demorou mais de 30 anos, de 1914 a 44. Né? Eu não acho que o dólar deixe de ser a moeda de reserva do dia para a noite, mas me parece que o cenário tá definido. Né? A direção é clara, todo mundo está procurando alternativa. Não é fácil encontrar, mas quem puder se livrar, pelo menos nos países que de alguma maneira se sentem ameaçados, vão procurar alternativas. Né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, como é que você vê isso? Luiz, eu te diria o seguinte: tem um ente abstrato que opera no mercado americano chamado os vigilantes dos títulos. São os grandes players que operam as carteiras mais líquidas, né, que olham para a taxa de juros, para a estrutura a termo de taxa de juros nos Estados Unidos, né, os fundos de liquidez, né, que olham para a estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos com lupa, olham na terceira casa decimal. Assim, talvez seja um dos principais termômetros da insegurança. Quando, na crise de 2008, na crise da Covid, etc., principal sinalizador das incertezas, dos medos, das aflições dos investidores no mundo inteiro foram os movimentos que aconteceram na estrutura a termo de taxa de juros dos Estados Unidos, que tem a ver com a liquidez, tem a ver com o perfil da dívida americana, tá certo? Então, também aqui acho que não há outro caminho, uma vez que esse pacote fiscal foi aprovado, de fato as estimativas é que a dívida americana vai crescer aí entre 2 e 3 trilhões de dólares nos próximos anos, mas como você disse, ainda não há ativos que possam cumprir o papel que os títulos americanos cumprem, que é ser um ativo líquido, que é a primeira coisa. Então, assim, quando você vai olhar, por exemplo, o Manual de Gerenciamento das Reservas Internacionais do Banco Central, tem lá uma série de critérios para que a mesa de câmbio do Banco Central, que a mesa que faz a gestão das reservas internacionais do Banco Central adote para poder alocar as nossas reservas. O principal deles é a liquidez. Tá certo? Então, a maior parte da nossa reserva tem que estar alocada em títulos que tenham liquidez, ou seja, que você consiga acessar esses recursos imediatamente na medida em que você precise de, por exemplo, conter um ataque especulativo contra o real. Então, assim, liquidez é o nome do jogo, no caso da governança que trata da gestão de risco das reservas internacionais. Então, assim, o ativo mais líquido no mundo, assim, em primeiro lugar, são os títulos americanos, e o segundo lugar está muito distante desse mercado, tá certo? Então, assim, como você disse, se você for olhar lá, mesmo a China, que está tentando desenvolver mecanismos alternativos, sistemas de pagamentos alternativos, ou que tem procurado no âmbito dos BRICS, na sua relação com a Rússia, com a Índia, etc., diversificar os seus ativos, diversificar as formas de pagamento. Ainda assim, se você for olhar, uma maior parte das reservas internacionais russas, chinesas, indianas, brasileiras, enfim, do mundo inteiro, estão denominadas em títulos, estão registradas em títulos soberanos emitidos pelo Tesouro americano. No nosso caso, 80% das nossas reservas estão em títulos soberanos. Dentro desses 80%, eu diria que uma grande parte é de títulos emitidos pelo Tesouro americano. Então, também não vejo, as pessoas discutem muito essa questão da hegemonia do dólar, que essas iniciativas aí da Rússia, da China, da Índia, de tentarem montar, por exemplo, um SWIFT paralelo, né? Vejo, assim,
assim, é uma iniciativa que faz sentido do ponto de vista geopolítico, né? Entretanto, assim, a migração da liquidez do sistema SWIFT, dos sistemas que hoje liquidam as operações financeiras nos diversos mercados, para uma alternativa que seja patrocinada pela China, que seja patrocinada pela Rússia, vejo muito pouca probabilidade que isso aconteça num horizonte de tempo médio. Assim, não vejo chance dessa migração, não. É, e acho que queria comentar também, quando você fez menção ao CAD americano, essa desmontagem do aparato institucional se generalizou, né? Não só para fora, quer dizer, os Estados Unidos estão saindo de todas as entidades transnacionais, como foi agora recentemente da Unesco, Acordo de Paris, e assim vai, mas para dentro também há um desmonte de todas as estruturas que funcionavam e que tinham sido, de alguma forma, impactadas pelas gestões democratas anteriores. Né? Então, você falou do CAD, eu queria comentar o caso da SEC, da Security Exchange Commission, que é a CVM americana. A CVM, para os que não sabem, é a entidade responsável por regular o mercado de títulos e valores imobiliários no Brasil, mercado de capitais, tá certo? A SEC, no final lá do ano passado, tinha em audiência pública 13 propostas de alteração nas normas de funcionamento dos mercados de capitais, boa parte delas, de alguma forma, relacionadas ao mercado de criptoativos, de alguma forma tentando impor algum nível de regulamentação, algum tipo de controle, exigências de registro, limites de alavancagem, etc, etc. O Trump entrou agora e a primeira coisa que ele fez foi retirar da agenda da SEC 13 dessas medidas que tinham sido divulgadas anteriormente, que tinham passado por audiência pública, que já tinham sido debatidas pelos stakeholders no mercado americano. Ele retirou e disse que no mercado americano não precisa de nada daquilo, deixa que livremente os participantes vão encontrar, via autorregulação, vão encontrar os caminhos para que esses mercados funcionem de forma eficiente. Ou seja, voltamos antes da Grande Depressão de 1930, né? Que um dos problemas que Exatamente. tinha era justamente a falta de informação que levava à profunda insegurança de transações com títulos privados, etc., ações e E por aí da vai. mesma, e da mesma forma que aconteceu no CAD americano, aconteceu na SEC. Dois commissioners que tinham sido indicados pelos governos democratas pediram demissão. Saíram porque não concordavam com o caminho que a SEC estava adotando de liberalização, de redução dos controles, de diminuição das normas de compliance, etc, etc. Então, assim, esse desmonte, por isso que o disclaimer inicial faz todo sentido a gente voltar a ele, quer dizer, esse desmonte é progressivo e a gente, de fato, eu não consigo pensar aonde que isso vai parar. Então, assim, a gente está discutindo aqui, por exemplo, uma coisa que parecia improvável há poucos meses atrás, a possibilidade de que o presidente americano destitua o presidente do Fed. Uma coisa assim, toda a discussão de política monetária, toda a discussão Desde que de, foi de criado, nunca houve isso na história Pois é, americana. nunca houve, e assim, e uma das coisas que está na sustentação das políticas de metas de inflação, etc., é certamente a credibilidade e autonomia do Fed, né? Então, assim, parece que a gente não está vendo o que está acontecendo. Por isso que acho que tem mesmo que a gente. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar para dizer o seguinte: olha, aconteceu, o Powell foi Pois é, demitido o e o. impossível acontece, né? O impossível. Exatamente. Luiz, deixa eu voltar um ponto seu, a questão de transações com outras moedas e etc. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação muito grande em transações comerciais e transações financeiras. Porque em comércio você tem, na verdade, desde os anos 30, e mesmo no pós-guerra, mecanismos de compensação de comércio bilateral,
onde não necessariamente se usa uma divisa para fazer a transação. Então, isso ocorre. Mesmo no Mercosul, você tinha mecanismos do Brasil com a Argentina, com o Uruguai, etc., de fazer linhas de Os crédito sistemas de crédito recíproco. recíproco, né? Sistemas de ZCR, crédito né? recíproco. Então, a Rússia e a China vêm operando de maneira significativa com comércio recíproco com mecanismos diversos. E pelo que eu venho acompanhando, uma das tentativas de se fazer é usar o Banco dos BRICS para ampliar um pouquinho, não transações financeiras, mas transações de natureza comercial. Então, a impressão que eu tenho é que ainda é muito, a grande maioria das transações comerciais internacionais são feitas de dólar, mas o movimento da redução do uso do dólar nas transações comerciais me parece que será mais rápido e crescente. Isso é diferente no caso de investimento internacional, captação de recursos das transações financeiras, como você falou, é bem mais difícil. Agora, o que acontece em tempos como esse é que, como você falou, o impossível acontece, o imprevisível. Muitos, se o caminho que está sendo levado de desregulação meia irresponsável levar a uma crise financeira importante, alguma coisa vai ter que ser feita. Quer Eu não dizer, tenho dúvida. Eu não tenho então dúvida. é improvável, mas agora nós saímos da situação do impossível. Nós estamos eu não consigo ver, é improvável, mas vai abrindo a janela de possibilidade, não por alguma coisa que tenha feito os BRICS, seja alguma coisa, mas pela maneira irresponsável que os garantidores desse patrimônio, né, dos Estados Unidos está fazendo com a sua própria moeda. Quer dizer, quem mais está botando em risco o dólar é os Estados Unidos, né? É Porque verdade. a credibilidade é fundamental, né? Como você falou, o nome da palavra é a liquidez. Olha, se eu sou gestor de um recurso de divisa, mesmo que eu tenha um pouco mais líquido, mas que a segurança é maior, eu começo a fazer o cálculo do trade-off desse negócio, né? Porque como é que eu fico se de alguma maneira amanhã, né, você tem para explicar para as pessoas, quando você perde as suas reservas ou tem uma redução, o primeiro efeito disso é a hiperinflação, é o aumento da inflação. Porque o que acontece é que a moeda estrangeira começa a subir, né, o câmbio é profundamente afetado, então tudo aquilo que você importa fica muito mais caro, isso se transporta para os preços domésticos, aumenta os índices de inflação, que por sua vez fazem desvalorizar a moeda, então é um cenário que leva à desorganização dos países. O que explica a inflação elevada em países como a Venezuela, a própria Argentina, e outros países que têm inflação alta, a Turquia, tem a ver com problemas de câmbio. Câmbio é um fator muito importante para a estabilidade monetária. Então, por isso, os países são muito vulneráveis dentro dessa situação. Então, isso gera uma imensa preocupação. Agora, dito isso, eu queria te ouvir, o que você acha que passou na cabeça do governo americano do Trump quando resolveu atacar o Pix brasileiro, né? Qual é o mal que o Pix brasileiro, que ameaça o Pix brasileiro poderia ter esse poderosíssimo sistema financeiro internacional? Ah, isso é balela, né? Alguém falou no ouvido lá de um assessor do Trump, e falou: olha, botei umas três ou quatro coisas nessa carta, porque assim, eu tenho dúvida se alguém, inclusive nos Estados Unidos, fora o Paul Krugman, que escreveu um artigo agora uns dias atrás elogiando o Pix, né, elogiando o sistema de pagamentos no Brasil, mas fora Tem a talvez o menor Paul ideia o Krugman. que é isto. Ninguém sabe nem do que se trata, porque assim, os sistemas de pagamento nos Estados Unidos são muito atrasados, são muito atrasados. Eles liquidam em D mais 5, a gente aqui liquida em D Explica para mais. as pessoas, 10 mais 5, quando você faz uma transferência financeira, demora 5 dias para entrar na tua Uma conta. compensação de um cheque nos Estados Unidos leva 5 dias. E aí, Explicar que eles ainda usam cheque, né? Que primeiro, nenhum de explicar nós que eles tem não usam mais. cheque, usam essa coisa dinossauro que é chamada cheque, e que levam 5 dias para você. Se você recebe um cheque e deposita no seu banco, você vai ver
os recursos entre 3 e 5 dias, dependendo de onde você esteja nos Estados Unidos, tá certo? Então, isso é absolutamente dinossáurico. Então, eles sequer têm ideia, a meu ver, Luiz, é que eu acho que eles não têm nem ideia do que o Pix realmente significa, tá certo? Acho que foi só alguém que buzinou no ouvido lá de um assessor do Trump para colocar o Pix na carta como mais um elemento para tentar esconder a real razão que o governo americano mandou aquela carta, né? Mas eu te diria uma coisa, Luiz, em relação ao Pix, né? Em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Nada daquilo que está naquela carta é crível. Não tem nada daquilo ali que se possa defender tecnicamente. Então, assim, o argumento, por exemplo, no caso do Pix, é que o Pix estava roubando o mercado das empresas de gestão de cartões americanas no Brasil. O nome do jogo é competição. Se é mais É barato claro, claro. você liquidar uma transação a custo zero do que liquidar uma transação com cartão de débito que tem custo, que tem tarifa, é claro que você vai liquidar o Pix. Então, não E tem. como, e como o Kruger disse muito bem, isso é dinheiro. Nada mais é do É, que você fazer pagamentos cash. Né? é Isso nada isso. mais é que uma forma de transferência de ativos que é muito parecido com pagamento em dinheiro. Então, a menção ao Pix, a menção ao cartão de crédito, etc., eu acho que é só para enevoar. É só para, de alguma forma, um- apresentar um conjunto de questões que são absolutamente nonsense para encobrir a verdadeira razão daquela carta que ninguém em sã consciência tem dúvida de qual foi. Então, assim, o Pix não é nada, mais uma vez, é só um devaneio de quem quer que tenha escrito aquela carta, né? E a ironia que nós temos devaneio não tem consequência, né? Como presidente dos Estados Unidos tem, o impacto, os problemas que isso gera são muito grandes. Então, deixa eu só pegar aqui essa linha. Então, pelo que eu estou entendendo, na sua avaliação, não tem muitos instrumentos financeiros, exceto alguma aberração, que o governo americano possa fazer contra o Brasil, né? Quer dizer, como você falou, tudo é possível, mas fora uma coisa completamente, numa profunda aberração, não há o que se alegar, né, para Eu te poder ter diria, alguma ação Prado, financeira, né? que no quadro institucional vigente, e as normas que hoje fundamentam os fluxos financeiros, né, que de alguma forma regulamentam a maneira pela qual os fluxos financeiros ocorrem, como eles são liquidados, as salvaguardas, as garantias, eu não consigo ver mecanismo à disposição do governo americano que de alguma forma seja capaz de bloquear a entrada ou a saída de recursos estrangeiros do e para o Brasil, do e para os Estados Unidos. Não consigo enxergar. É, Ademais, há um conjunto de interesses tão grandes. Quer dizer, o mercado financeiro brasileiro tem um tamanho, quer dizer, a quantidade de recursos que os gestores de carteira no Brasil já aplicam no mercado americano é suficiente para que qualquer medida do tipo tributar as saídas, etc., seja pensada com muito cuidado, porque pode significar uma corrida contra o dólar, e mesmo sendo ainda hoje a moeda hegemônica, a capacidade de lutar contra uma eventual corrida que seja comandada pelos maiores gestores de carteira do mundo, se sai esse imposto de operações financeiras, os gestores europeus iam tirar o dinheiro dos Estados Unidos, os gestores latino-americanos iam tirar os Estados Unidos, os asiáticos e tudo. Isso ia provocar uma corrida bancária de resultados imprevisível, sem precedente. imprevisíveis, totalmente imprevisíveis, totalmente imprevisíveis. Pegando isso, eu acho muito interessante, porque o cenário que você faz, Luiz, indica uma coisa interessante. Porque o Trump, na verdade, se todo o instrumento que ele tiver contra o Brasil for comercial, ele pode muito pouco.
porque isso significa 12 a 14% das exportações brasileiras. Isso afeta muito o aço, não afeta as commodities. Se eu não vende café para os Estados Unidos vai ter que comprar de algum lugar, ele não produz café. Então, esse lugar do que ele comprar é o mercado, significa que ele deixou de abastecer algum lugar. Então, como é commodity, esse produto vai para outro canto. Tem um custo de conversão, não tenha dúvida, mas depois você ajeita. A mesma coisa com referência a aço. Todas essas commodities você realoca. Eventualmente, os grandes prejuízos vai ser realmente na área a manufatureira. O problema da Embraer é um problema, e eventualmente VEG, quer dizer, problemas de motores, algumas coisas do gênero. Mas, de qualquer maneira, tudo isso é contornável. Eu não consigo ver um problema mais grave sob o ponto de vista do Brasil. E aí, o Trump tem um grande problema, porque ele vem demonstrando incapacidade de conseguir implementar a sua agenda em outras áreas, né? Ele vem encontrando resistência na Ásia, vem encontrando resistência na Europa. Então, de certa maneira, quando eu vejo as medidas um pouco intempestivas com o Brasil, o meu raciocínio geopolítico é que, olha, aqui é o hemisfério ocidental, como ele diz, é o meu quintal, então eu vou enquadrar essas pessoas. Se ele não conseguir enquadrar nem o Brasil, a situação fica difícil, né? Porque significa uma certa desmoralização. Olha, o meu poder, fica evidente que o poder americano é muito menor do que ele coloca. O Brasil não é o México tem 80% das exportações para os Estados Unidos, né? O Canadá um pouco menos, 76%, mas quase 80%. Então, se você faz um embargo comercial, quebra o México e o Canadá. O Brasil, 12 a 14% é um baque, mas não é uma tragédia, né? O nosso maior cliente é China, o sudoeste da Ásia. Nós vendemos muito, mais do que para os Estados Unidos, nós vendemos muito para a Europa, então nós temos saída. Então é um cenário meio perigoso, mas curiosamente otimista, que tudo indica que nós somos mais fortes do que a gente pensava, pelo menos o que eu pensava quando eu vi, quando começou a situação, que nós temos ainda algumas margens para resistir à onda tal como está sendo colocada. Estou totalmente de acordo contigo, e o fato de que uma parte importante da nossa pauta para os Estados Unidos é de commodities, é, também nos permite adotar a estratégia de triangulação. Então, em vez de você exportar direto para os Estados Unidos a manga, você exporta para um outro país, esse país exporta a manga e está resolvido. O problema está resolvido. Parece que esse, no caso específico da manga, parece que esse que é o caminho que está sendo Café também. apontado, né? Tem o mercado mundial de café. Pois é. Então também tendo a concordar contigo que a gente na partida se assustou, acho que todo mundo se assustou, Né? mas na medida em que foi se olhando quais são os prováveis impactos, vai ter impacto aqui e acolá significativo, significa que algumas empresas realmente vão ter dificuldade de fazer a transição, mas acho que do ponto de vista macro, é, vai dar um impacto no PIB, alguma coisa, mas nada de tão relevante que seja a ponto da gente caracterizar como disruptivo ou como conduzindo a uma crise final, né? A uma crise mais grave, né? Isso aí. Bicalho, alguma questão a mais? Não, deixei, Nosso acho âncora? que vocês preencheram, né, as lacunas, né, as questões e tudo mais. Acho que e esse era um tema que havia uma preocupação, né, maior sobre, sobre as nossas vulnerabilidades, sobre os riscos maiores, né? Acho que o pessoal conseguia ver de uma forma mais clara a questão comercial, né? Essa é mais explorada, mas essa questão financeira, ela você já tem uma certa dificuldade de conseguir as informações, né, sobre essas questões que foram abordadas aqui. Então, eu gostaria de agradecer sinceramente muito, mas muito mesmo ao Luiz por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, né? Aqui, mais de uma hora conversando aqui com a gente e trazendo a experiência dele, essas informações todas sobre justamente esse tema que é um tema preocupante e sobre o qual a gente tem pouca informação.
Então, Luiz, muito obrigado mesmo por você ter conversado com a gente aqui durante esse tempo. Eu espero que essas informações, que esses esclarecimentos, que essas análises que foram feitas aqui, elas sirvam para as pessoas, né? Sirvam para as pessoas que nos acompanham nessas conversas para entenderem melhor o que está acontecendo nesse momento, né? Tem muita tensão, né? Muita retórica, muita falação, né? E às vezes, nesses embates, a primeira vítima sempre é um pouco a verdade, as interpretações, esse tipo de coisa. Então, muito obrigado mesmo, Luiz, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui. Muito obrigado ao Pradinho por ter aqui servido aqui como cicerone nessa conversa. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuidem. Muito obrigado, Bicalho, muito obrigado, Prado, pelo convite. Agradeço aí, estou à disposição. Quem sabe, mais umas 5 ou 6 maluquices do Trump, a gente volte a se encontrar, né? Claro, certamente. A ideia, Luiz, só seguindo aqui um pouquinho nisso daí, a gente sempre fazia aquele programa tradicional, conversando com a gente, etc. Nós começamos a criar uns programas diferentes, extras como esse, com o objetivo justamente de esclarecer ao público que acompanha para a gente questões específicas, e você realmente ajudou muito nisso. Isso. Então é isso, um prazer imenso, e certamente se o pessoal continuar aprontando, o Trump continuar aprontando, nós vamos te chamar de novo. Tá? Material não Abraço vai grande. faltar. Posso ter Material não vai certeza, faltar. viu, Prado, Bicalho? Material para a gente conversar não vai faltar. Luiz, você sabe que a gente começou essa conversa esse ano, diz assim, não vamos falar tanto do Trump, o Trump é um mala, nós vamos falar em outros assuntos, e começamos a tentar falar. Mas o cara, ele nos impede de discutir outra coisa, ele nos atropela o tempo todo, nós não conseguimos nos livrar dele. O Bicalho está Dominou tentando, não completamente a aguenta agenda. mais ouvir falar em Trump. Eu acho que a gente está um pouco condenado, né? Um pouco condenado, nós estamos condenados a essa discussão, que na verdade deve se acirrar, né? Deve se acirrar nos próximos meses. Não vejo assim que talvez essas questões elas desapareçam. Como tem uma dose, como vocês falaram, né? Muito bem, do imprevisível, do imponderável, né? Mais do que. Não vou dizer que é insanidade, né? Porque sempre há, sempre há lógica na loucura, né? Há método na loucura, pior que por mais que isso não pareça, mas eu acho que é justamente essa imprevisibilidade, né? Pode vir qualquer coisa, pode vir de qualquer lugar, então a gente concorda com o Luiz. A gente pode fazer uma análise, né? Olha, na verdade, hoje a situação é essa, as possibilidades são essas, mas pode acontecer alguma coisa completamente surpreendente, inesperada, totalmente sem referência, né, sem nenhuma noção, e transformar completamente o jogo, né? Então, eu acho, Luiz, nos encontraremos aqui, né, no próximo programa É isso aí. Volatilidade é o que não há de faltar. o que não há É de... isso Volatilidade não vai aí. faltar. É isso É aí. isso aí hoje. É isso. Uma boa Muito noite para obrigado. vocês. Muito obrigado mais uma Obrigado, vez. Muito você obrigado a também. vocês dois, muito obrigado aos nossos amigos e nossas amigas, né, que nos acompanharam aqui nessa discussão, e a gente se encontra no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Vamos nessa.